Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 em diante. 16ª mensagem sobre o verdadeiro cristianismo. E como Deus tem falado coisas importantes para a igreja. Como Deus tem iluminado os nossos olhos, para que nós não sejamos enganados, para que nós saibamos distinguir o que é o certo do que é errado, para que nós saibamos discernir o que é luz, o que é trevas, o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o falso cristianismo, o que é a verdadeira igreja, o que é a falsa igreja, o que é o verdadeiro evangelho e o que é o evangelho pervertido. Então diz assim, Pedro disse, aquela multidão que se juntou ali na porta formosa do templo, todos extasiados, porque viram aquele coxo de nascença curado, aquele homem que durante tantos anos eles se acostumaram a vê-lo ali sentado, com a mão estendida, pedindo uma esmola, e de repente o homem adentrou o templo, saltando e louvando a Deus, completamente curado da sua paralisia de nascença. E quando eles se aproximaram de Pedro e João, imaginando que Pedro e João tivessem algum poder extraordinário para poder curar um homem, Pedro começa a pregar para aquela multidão, explicando o porquê daquele milagre. E no versículo 13 Pedro disse: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que nós vimos aqui no último culto, domingo passado, domingo à noite, que quando Pedro começa a pregar esse sermão para explicar àquela multidão a cura desse coxo de nascença, você lembra que eu chamei a atenção para que você percebesse que a preocupação maior de Pedro era fazer com que aqueles judeus entendessem a importância do Senhor Jesus Cristo, porque aquela multidão de judeus... Aumentou aí o som, Hélio? Deu eco aqui agora, por favor. Aquela multidão de judeus, eles haviam rejeitado Jesus, eles não entenderam quem era Jesus, eles não conseguiram discernir quem era aquele homem que se apresentava diante deles num corpo de carne, um homem que havia nascido numa manjedoura, um homem que viveu numa cidadezinha pobre, miserável, lá na Galileia, chamada Nazaré. Um homem que trabalhou ao longo da sua vida como carpinteiro. Um homem que aos 30 anos deu início a um ministério que só durou apenas 3 anos. Então, quem era aquele homem que quando falava, que quando ensinava as multidões, deixava as pessoas estupefatas? Quem era aquele homem que a sua palavra mexia com aquelas pessoas? Quem era aquele homem que acabou dividindo a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo? Você sabe que a história da humanidade está dividida assim, né? AC, antes de Cristo. DC,
depois de Cristo. Quem era esse homem? Você vê, ele deixava as pessoas estupefatas. Houve uma ocasião que aquelas autoridades, aqueles principais sacerdotes, aqueles fariseus, mandaram como é que chama? Ai, que fugiu a palavra. Como é que chama? Um monte de guarda. Uma guarnição, né? Prender Jesus. Vai lá, prende esse Jesus aí. E os guardas voltaram sem prender Jesus. E eles disseram: por que vocês não prenderam? Por que vocês não trouxeram um homem indefeso? Um monte de guarda, um monte de soldado, uma patrulha. Era a palavra que eu estava querendo lembrar. Sabe o que é que os guardas disseram? Deixa eu mostrar para você. Abra no livro de João, capítulo 7. Isso foi logo no início, viu? Do ministério terreno de Jesus. João capítulo 7, versículo 45 e 46. Então diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? E eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Quer dizer que havia algo de extraordinário no ensino de Jesus. Quando Jesus ensinava, quando Jesus falava, havia algo que impactava as pessoas, havia algo muito forte nas palavras de Jesus. Mas o que mais intrigava o povo e as autoridades políticas e religiosas era que Jesus sempre reivindicava ser a única autoridade. Isso deixava eles profundamente intrigados. Como é que pode? Esse aí que nasceu numa manjedoura, esse aí que viveu em Nazaré, que foi carpinteiro, e ele está sempre procurando dizer que ele é a única autoridade. Isso deixava eles profundamente intrigados. Veja só o que Jesus dizia em Mateus capítulo 5. Isso logo no início do seu ministério, viu? Quando ele proferiu o Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 21 e 22. Ele dizia assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Você vê, Jesus dizia: vocês ouviram o que foi dito, vocês ouviram o que foi ensinado aos antigos, vocês ouviram o que as autoridades religiosas transmitiram para vocês. Eu, porém, vos digo que a verdade é esta aqui. Está errado o que eles ensinaram, eles não discerniram, eles não transmitiram corretamente. Eu, porém, tenho autoridade para transmitir. Irmãos, Jesus repetia isso aqui constantemente, e eles ficavam tremendamente irados, porque Jesus sempre demonstrando ser ele a única autoridade, né? E tem mais. Aqui em Mateus, adiante um pouquinho no capítulo 9, olha o que ocorreu aqui no capítulo 9, versículo 9. Acharam? Então diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha, eles viam isso e diziam: que mistério é esse? Que poder é esse? Que autoridade é esta? Está o homem lá trabalhando, um coletor de impostos, e ele, sem dar razão, sem dar motivo, sem dar nenhuma explicação, simplesmente diz: segue-me. E o homem se levanta, larga tudo e o seguiu. Eles não compreendiam isso, como a igreja não compreende hoje. Mas teve mais. Voltando um pouco atrás, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 18, diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então
Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Olha, irmãos, ninguém pode resistir ao chamado de Deus. A chamada de Deus, ela é irresistível. Apesar da igreja ter mudado isso, a igreja diz que não é assim. A igreja diz que Deus chama, mas o homem pode resistir à chamada dele. A igreja criou a falsa doutrina do livre-arbítrio do homem, que coloca Deus à mercê do homem, que diz que Deus tem planos, mas Deus não pode realizar os seus planos se o homem não permitir. Não, isso não é verdade, isso é uma mentira do diabo. Quando Deus chama o seu povo, quando Deus chama as suas ovelhas, a chamada de Deus é irresistível. Você larga tudo, você larga idolatria, você larga feitiçaria, você larga os amigos, você larga a família, você larga qualquer situação que te prenda a esse mundo para atender o chamado de Deus. A chamada de Deus é irresistível. Foi irresistível para mim, foi irresistível para ti. Diga graças a Deus. Então, Jesus se apresentava como sendo a autoridade única. Ele exigia uma lealdade absoluta. Ele exigia uma fidelidade a toda prova. Mas acima de tudo isso, ele também afirmava ser o Deus Todo-Poderoso. Aí que a coisa complicava, porque ele dizia: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você quer ver só? Vamos lá em João, capítulo 10. João capítulo 10, versículo 30. O Senhor disse assim: eu e o Pai somos 2. Não? Ué, não é isso que está na Bíblia? Mas não diz que o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda? Não, Jesus nunca falou isso. Jesus disse: eu e o Pai somos somos um só. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por que os judeus quiseram apedrejar Jesus, hein? Qual o motivo? Qual a razão? Você vê que Jesus perguntou para eles. Jesus disse: olha, eu tenho mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual dessas boas obras vocês estão me apedrejando? E eles responderam: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isso é uma blasfêmia. Você é um homem como nós estamos vendo você come, você bebe, você tem sede, você se cansa. E como é que você está se dizendo Deus? Como é que você está procurando fazer Deus a você mesmo? Isso é uma blasfêmia, por isso nós queremos apedrejar você. Houve outra oportunidade, que Jesus também não deixou dúvida de que Ele era o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 14 desse mesmo livro de João. Capítulo 14, versículo 6 em diante. Ele disse para aqueles discípulos que o acompanhavam: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Que coisa triste é uma pessoa estar dentro de uma igreja, estar convivendo com a Bíblia e não saber quem é Jesus. Esses homens aqui conviveram 3 anos, dia e noite com o Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, ouvindo a sua palavra, e não conheciam quem era Jesus. Olha, se vocês me tivessem conhecido, vocês não me conheceram, vocês conheceriam também meu Pai. Mas desde agora, desde esse momento, vocês conhecem o Pai e têm visto o Pai. Filipe se adiantou e pergunta ao Senhor, em nome de todos os outros: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostre esse Pai que nós estamos satisfeitos. Mate a nossa curiosidade, por favor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe,
há tanto tempo estou convosco. 3 anos, não foram 3 dias, não foram 3 meses, são 3 anos, dia e noite, vocês convivendo comigo, e não me tens conhecido, e você ainda não sabe quem eu sou? Olha, Filipe, quem vê a mim, vê a segunda pessoa da Trindade. Não é isso que está na Bíblia. Desculpa. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Você está pensando que tem um Pai lá em cima? Você está pensando que tem um Pai em algum lugar? Eu sou o Pai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se fez carne. Olha, irmãos, o povo e as autoridades religiosas daquele tempo não aceitavam esta verdade. Para eles isso era uma blasfêmia. Eles ficavam enfurecidos, eles pegavam em pedra, eles queriam apedrejar o Senhor Jesus. O povo e as autoridades religiosas de hoje também não aceitam esta verdade. Quando nós proclamamos que não há trindade, que há um só Deus, que se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes, Ele se manifestou como Pai na criação, Ele se fez carne, foi a sua manifestação de Filho, Ele subiu aos céus, Ele volta como Espírito Santo para habitar na vida de cada um dos seus filhos. Quando nós proclamamos isso, eles se levantam numa só voz e dizem: heresia. Não aceitam que Jesus é o Deus único que se fez carne. Não aceita. Mas esta é a verdade da Bíblia. João, quando escreveu a sua primeira epístola, 1 de João, olha o que ele diz. Capítulo 5, versículo 20. Ok? 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Então João diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, o Filho de Deus já está conosco, já é vindo, e Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Quer dizer que até então eles não conheciam o verdadeiro Deus. Foi preciso que o Filho de Deus se manifestasse e falasse para ele, desse entendimento a eles. Aí ele diz: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você vê, eles só viam a carne, eles só enxergavam a natureza humana. Eles não conseguiam compreender que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A carne, aquele corpo que foi gerado pelo próprio Deus no ventre da Virgem Maria, aquele ente santo que não tinha a semente do pecado, era o Filho de Deus, foi Deus que gerou. Mas o Espírito que habitava dentro daquele corpo era na realidade o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Está aqui o Filho e o Pai dentro, somos um só. Numa outra ocasião, Jesus fez uma afirmativa que deixou aquelas autoridades religiosas completamente perturbados. Está lá no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. Ele diz, João registrou, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, eles ficaram profundamente irados, porque Jesus afirmou categoricamente que Ele era a luz do mundo. E eles, quando ouviam essas palavras, eles ficavam pasmos. Mas Jesus foi muito mais além do que isso. Ele não parou nisso. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Agora ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em favor de toda a humanidade. Hã? Não. Mas é isso que se ensina nas igrejas. Não, Deus enviou seu Filho para ele morrer na cruz em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade. Não, Jesus nunca disse isso. Ele disse: eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a vida em resgate por muitos. Quer dizer que Jesus não hesitou em dizer para aquelas gente que ele veio para dar a sua vida em resgate por muito. O sistema religioso dos homens tem chamado Jesus de mentiroso, tem chamado o Senhor da glória de mentiroso, e eles dizem que Jesus veio ao mundo para salvar toda a humanidade. Ele diz: não, Jesus veio salvar todos os homens, ele quer salvar a todos, mas o homem tem livre-arbítrio, e é por isso que muitos não são salvos. Ele disse: ele veio para oferecer salvação a todos, mas muitos não aceitam a salvação que lhes foi oferecida. Não, absolutamente não. Irmãos, Jesus, ele não veio para oferecer salvação, ele veio para salvar o seu povo, e verdadeiramente salvou, irmãos. Ele veio para salvar o seu povo. Você lembra o que o anjo disse? Deixa eu lembrar você. Abra aí Mateus, capítulo 1, versículo 21. O anjo disse a José: José, ela dará à luz um filho, a tua mulher Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E ele verdadeiramente salvou. Quando ele disse está consumado, ele salvou todo o povo dele. Ele garantiu a salvação. A salvação não é uma mercadoria que Deus oferece e o homem aceita ou rejeita. A salvação não é mercadoria oferecida. Você quer salvação? Não, não quero, não quero. Você quer salvação? Não, eu vou pensar, hoje não estou com muita vontade não. Amanhã, quem sabe, talvez. Não, a salvação é algo que Deus imputa à vida do homem. É Deus que imputa a salvação. Não é oferecida para as pessoas aceitarem ou para rejeitarem. Então Jesus, ele impressionava muitas pessoas. As pessoas ficavam maravilhadas dos seus ensinamentos, das suas afirmativas, do seu poder, da sua autoridade. Mas irmãos, pouco a pouco, aqueles líderes religiosos foram induzindo as pessoas a se voltarem contra o Senhor Jesus Cristo. Foram trabalhando, como eles fazem hoje. A pastorzada aí que não tem conhecimento de Deus, que acha que as ovelhas são propriedade deles, que tem o povo de Deus como se fosse massa de manobra. Eles também fazem a mesma coisa. Eles vão induzindo as pessoas a se voltarem contra a verdade da Bíblia. Então, esse mesmo povo aqui, que se maravilhava diante da palavra de Jesus, que ficava maravilhado diante do seu poder, pouco a pouco, induzido pelas autoridades religiosas, se voltaram contra Jesus. E aqui nós começamos a ser confrontados por uma aparente contradição, porque ali estava um homem que tinha um conhecimento extraordinário e que nunca tinha passado pelo banco de uma escola, mas tinha um conhecimento que nenhum daqueles homens daquela época possuía. Um homem que tinha um poder extraordinário, mas de repente aquele homem foi morto numa cruz. Um homem que teve o poder de ressuscitar mortos, de purificar leprosos, de curar paralíticos, de abrir os olhos do cego, e de repente este homem é preso, ele é acusado como um criminoso, e parecia que ele estava impotente para se defender. Parecia que todo o poder que ele antes havia demonstrado havia sido retirado dele. E aí vem o grande clímax da história, que é quando Jesus é levado à presença de Pilatos. Aqui mesmo em Mateus 27. Mateus 27, versículo 15. Ele está lá diante do governador romano Pilatos, Pôncio Pilatos, e diz a palavra: ora, por ocasião da festa da Páscoa, costumava o governador
soltar a um povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem vocês querem que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Você vê, o governador romano, Pôncio Pilatos, que não era religioso, que não era cristão, que não participava de nenhuma sinagoga, que não participava de nenhuma igreja, que não tinha nenhum contato com as escrituras, mas ele percebeu rapidamente que não havia nenhuma culpa em Jesus. Aquele homem percebeu que tudo que aqueles judeus estavam fazendo com Jesus era motivado por inveja, e por isso ele queria libertar Jesus. Ele disse: olha, eles estão fazendo isso por inveja, eles não conseguem ensinar ao povo o que ele ensina, eles não têm a autoridade que ele tem. Quando eles pregam, a pregação não faz efeito. Então ele disse: é por inveja, é por inveja. Meus irmãos, será que não acontece a mesma coisa no dia de hoje? Por que é que nos perseguem tanto? Quando você começa a falar da graça de Deus, quando você começa a demonstrar o conhecimento que Deus tem te concedido, o que é que normalmente as pessoas fazem? Não, você está pensando o quê? Você quer me ensinar a Bíblia? Eu tenho 50 anos de crente, você começou agora, quer me dar lição de Bíblia? Eu sou pastor. Não, eu sei que você é pastor. Vamos ver junto aqui, pastor. Vamos crescer no conhecimento. Fica na tua. Quem é você para querer me mostrar alguma coisa na Bíblia? Eu sou o pastor. E começa a ficar com inveja. Começam a ficar incomodados. Olha, os pastores, eles perseguem muito a igreja, Cristo é Vida e a mim, por inveja. Eles ficam profundamente movidos por inveja. Olha aqui, Pilatos disse: olha, o que está motivando essa gente a fazer isso com ele é a inveja. Estão cheios de inveja. Aí no versículo 19: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Até a mulher do governador Pôncio Pilatos teve um sonho e advertiu o marido dela que não fizesse nada contra Jesus. Ela disse: não faça nada contra esse homem, porque esse homem é inocente. Eu tive um sonho essa noite, esse homem é justo. Então Pilatos, percebendo isto, quis dar uma oportunidade aos judeus de se redimirem. Disse: olha, é a Páscoa, há uma tradição de eu mandar soltar um dos prisioneiros conforme o desejo de vocês. Então está aqui Jesus, está aqui um homicida, Barrabás, está aqui um criminoso, Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? E quem vocês querem que eu condene à morte? E eles disseram: solta Barrabás, crucifica Jesus. Você vê que coisa? Você vê como é perigoso uma pessoa ser manipulada. Porque era meia dúzia de sumos sacerdotes manipulando uma cidade inteira. Olha, esse homem é um impostor. Olha, esse homem não é o Messias. Olha, esse homem é uma fraude. Olha, esse homem é um blasfemo. Olha, tem que matar esse homem, tem que acabar com a vida dele. Porque o que Jesus falava, o que Jesus ensinava, os incomodava tremendamente. E o povo sem conhecimento é manipulado com muita facilidade. Com que facilidade eu vejo as pessoas sendo manipuladas hoje. Bom, o resultado, meus irmãos, é que Jesus foi levado à cruz, foi crucificado, e parecia que naquele momento cruciante Jesus estava completamente desamparado. A ideia era que ele estava completamente desamparado, que ele não tinha poder nenhum. Olha, as pessoas falaram isso. Você vai ver isso em Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 35.
Jesus está lá pendurado no madeiro. O texto bíblico diz: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Você vê, olha, salvou todo mundo, né? Que se salve a si mesmo. Se ele é de fato o Cristo, se ele é de fato o Messias, que ele se salve a si mesmo. Zombavam, escarneciam. Até um dos malfeitores que estavam sendo crucificados com o Senhor Jesus zombou de Jesus. Até um dos malfeitores, veja no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha como era a situação. Bom, finalmente Jesus morreu, Jesus foi sepultado, e aquela multidão e aquelas autoridades chegaram à conclusão de que ali chegou o fim da história. Isso era, agora acabou tudo. Para eles agora estava provado que aquilo que Jesus afirmava ser era um verdadeiro absurdo. E aí eles começaram a proclamar em todos os lugares que Jesus havia sido morto na cruz e que aquele Cristo não passava de um impostor. Então, para eles, Jesus era apenas um homem como outro qualquer, e a morte de Jesus na cruz era para eles um retumbante fracasso. Está vendo como ele fracassou? Está vendo como ele é impostor? Está vendo como ele não tem poder de nada? Está vendo como não deviam dar crédito a ele? Está vendo como nós estamos com a razão? Está vendo como vocês foram enganados? Aqui, ó. Quantos que fazem a mesma coisa hoje? Nos dias de hoje, acham que Jesus não passa de um homem? Às vezes você ouve pessoas dizerem assim: olha, eu considero Jesus o maior homem que já viveu nesse mundo. Já ouviu pessoas dizerem isso? Olha, não, Jesus foi o maior homem que já existiu nesse mundo. Não, eu considero Jesus o maior mestre que o mundo já conheceu. Jesus foi um mestre extraordinário. Jesus foi um filósofo fantástico. Quantas vezes eu ouvi isso ao longo da minha vida? Outros consideram Jesus um agitador político. Não, Jesus foi um grande líder revolucionário, ele foi um grande líder popular, foi um grande homem. E aí eu pergunto para você nessa manhã: como é que você tem visto Jesus? Como é que você vê a palavra do Senhor Jesus? Como é que você compreende a sua morte na cruz, o seu sacrifício lá no Calvário? Porque foi essa a abordagem que Pedro fez daquela multidão. Quando Pedro estava pregando esse sermão aqui, Pedro estava perguntando: como é que vocês viram Jesus? Como é que vocês enxergaram Jesus? Vocês preferiram um homicida, vocês preferiram um bandido, e vocês exigiram que ele fosse crucificado. Pedro estava arguindo, Pedro estava perguntando: por que vocês fizeram isso? E Pedro disse: pela ignorância. Porque vocês tiveram um entendimento errado acerca dele. Vocês se deixaram levar pela opinião dos outros. Vocês se deixaram levar pela opinião dos sumos sacerdotes, pela opinião dos fariseus, quando vocês deviam ter se deixado guiar pela opinião dos profetas de Deus. Era isso que Pedro estava dizendo aqui. Você quer ver? Volta lá em Atos 3, versículo 17 e 18. Pedro diz: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Quer dizer que Pedro estava dizendo aqui que tudo que eles fizeram foi consequência deles não terem dado ouvidos aos profetas. Irmãos, o mesmo problema acontece hoje. As pessoas querem conhecer Jesus por aquilo que os outros dizem, não por aquilo que a Bíblia diz.
elas querem conhecer Jesus por aquilo que os teólogos dizem, por aquilo que alguns escrevem em livros, por aquilo que alguns pregam, quando nós só podemos conhecer Jesus por aquilo que a Bíblia diz que Jesus é. Pedro disse: Deus cumpriu o que antes já havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Isso que aconteceu, Pedro disse, é o cumprimento do que Jesus já tinha dito no passado pela boca de todos os profetas. Olha, irmão, isso aqui é muito importante, viu? Quando você ler as profecias do Velho Testamento, você está lendo aquilo que Deus disse, aquilo que saiu da boca do Deus bendito, do Deus Todo-Poderoso. Pense sempre nisso, viu? Eu estou lendo o que Deus disse, e aí você se guia pelo que Deus disse. No versículo 21, Pedro continuou: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvia esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, disse Pedro, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois dele falaram, também anunciaram esses dias. Agora Pedro foi ainda mais fundo. Deus diz aqui que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, Pedro disse. Aí ele cita Moisés, que foi um dos primeiros profetas, Moisés, que foi o grande líder da nação de Israel, que foi o grande legislador, que foi o grande mestre do povo hebreu, um homem reverenciado por toda a nação de Israel. E Pedro disse: olha, Moisés, que vocês reverenciam tanto, falou desses dias, falou do que ia acontecer e que vocês estão presenciando. E disse mais: Samuel, o grande profeta de vocês, também falou desses dias, também falou a mesma coisa. Então todos esses homens, irmãos, falaram daqueles dias, e não eram eles que estavam falando, era Deus que estava falando por intermédio deles. A mesma exortação que Pedro estava fazendo naquele momento para aquela multidão, olha, Jesus já havia feito quando ele encontrou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A mesma coisa, Jesus já tinha feito a mesma exortação. Você quer ver? Volta em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, Lucas capítulo 24. Encontraram? Versículo 21. Jesus estava caminhando com dois discípulos, eles não reconheceram Jesus ressuscitado e começaram a contar para Jesus o que tinha acontecido, né? Que era o comentário de toda a cidade naquela época. E aí do versículo 21 diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmavam que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus, como é que é possível? Que dificuldade vocês têm de crer naquilo que todos os profetas disseram?
Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e ressuscitasse, né? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus disse: mas como é que é possível? Vocês têm as Escrituras, e como é que vocês não conseguem crer naquilo que todos os profetas de vocês disseram? Que o Cristo havia de padecer, que o Cristo seria morto crucificado, que ele ressuscitaria, e vocês não creem nisso? Será que não acontece a mesma coisa hoje? O povo tem a Bíblia fala as verdades eternas de Deus, a Bíblia fala que Jesus veio salvar o seu povo, a Bíblia diz que há um povo nesse mundo que foi predestinado por Deus para a salvação, e eles dizem que é heresia, não aceitam a verdade da Bíblia, não aceitam a verdade de Deus. Um pouco mais tarde, quando Jesus apareceu a eles no cenáculo, disse a mesma coisa, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. E aí eu fico me perguntando, por que as pessoas ficam dando tanta atenção aos livros modernos? Por que as pessoas correm para as livrarias para comprar livro de fulano, livro de Beltrano, livro de pastores americanos? Por que as pessoas ficam dando tanto ouvido aos teólogos, quando elas têm aqui Deus falando tudo? Tudo! Às vezes pessoas ligam para mim: pastor, o senhor falou isso, isso, isso aí na Bíblia, mas na Bíblia de não sei o que, Sheldon, ele diz assim, assim, assado. Eu digo: você quer aprender as coisas de Deus pela Bíblia ou porque diz Sheldon? O que você quer? Você fica com a Bíblia ou com o que eles dizem? Que coisa, né? Não, mas eu tenho aqui uma Bíblia de fulano de tal. Olha, e ele explica aqui que é o contrário. Você fica com o que está na Bíblia ou que o fulano de tal explica que é o contrário? Bom, agora Pedro chegou ao fato da ressurreição, e esta é uma parte vital da pregação, né? Atos capítulo 3, vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 15. Pedro diz: Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Olha, irmãos, não poderia haver a igreja cristã se não fosse o fato da ressurreição. Agora eu quero lembrar os irmãos que quando a Bíblia fala de ressurreição, isso significa que ele ressurgiu dentre os mortos, literalmente num corpo de carne. Isso é importante. Ressurreição significa isso: a pessoa ressurgir num corpo de carne, visível. Você quer ver? Vem aí Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 36. Diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha, é muito importante que você saiba disso aqui, porque os espíritas dizem que ressurreição é aquilo que eles fazem.
Eles, não, ressurreição é quando os médiuns entram em contato com os espíritos daqueles que já morreram. Mentira, ressurreição é quando alguém ressurge dentre os mortos, literalmente num corpo. Então, não existiria a igreja cristã se não fosse a ressurreição. Você vê, todos os discípulos debandaram quando Jesus morreu. Ficaram tristes, ficaram perturbados, ficaram desanimados, acharam que tinha chegado o fim de tudo. Aqueles 2 discípulos de Emaús, olha, você não sabe do que aconteceu, já fazem 3 dias que mataram Jesus. Nós pensávamos que era Ele que ia redimir Israel, nós pensávamos que Ele era o Salvador, nós pensávamos que Ele era o Cristo. Mas já fazem 3 dias que acabaram com o homem. Mataram o homem, acabaram com tudo. Os outros trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus, chorando, desesperados. Ora, meus irmãos, o que foi que aconteceu? Que agora nós encontramos aqui os discípulos com um novo ânimo. O que aconteceu que agora nós encontramos aqueles mesmos homens com uma nova vida, com um novo vigor? O que aconteceu que agora nós encontramos os discípulos proclamando o Evangelho? O que aconteceu é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pedro disse àquela multidão, olha, nós somos testemunha dessas coisas. Nós testemunhamos que Ele ressuscitou, Ele apareceu, Ele comeu conosco, nós tocamos na sua carne, nós pegamos no seu corpo. Ele é real, Ele ressuscitou dentre os mortos. É assim que você pode entender Jesus. Então a multidão lá pasma, porque um paralítico de nascença havia sido curado. E Pedro disse, gente, não fica olhando para mim e João, não olhe para nós, não fique imaginando que nós temos algum poder especial, não fique imaginando que nós temos alguma santidade extraordinária. Olhem para aquele que operou o milagre, porque só há um que tem poder para realizar isso aí, que é o Senhor Jesus Cristo, que vocês rejeitaram. Aleluia. Por isso eu digo, irmãos, só o Cristo ressuscitado explica a existência da igreja até os dias de hoje. Só o Cristo ressuscitado explica por que a igreja tem permanecido nesse mundo até os dias de hoje. Porque se não fora Jesus, os homens e as mulheres deste mundo já teriam arruinado a igreja há muito tempo, já teriam destruído a igreja. Veja aí as heresias, as abominações que têm adentrado a igreja. Vejam. Alguém falou comigo ainda há pouco, disse, pastor, quando eu ouvi essa palavra no rádio, eu compreendi de imediato. Eu não tive dificuldades. Eu vivia numa seita, quantos anos enganado, fazia campanha disso, fazia campanha daquilo, e me contou algumas. A caneta ungida. Eu disse, como é que era isso? Não, o sujeito lá ungia com óleo, aí dava uma caneta para cada pessoa. Devia ser aquela bique bem vagabunda, né? Dava uma para cada pessoa e dizia, olha, vai acontecer muitas coisas boas na tua vida, mas você vai fazer um voto de durante esse ano inteiro, de hoje até 12 meses à frente, tudo que você escrever, você vai escrever com essa caneta, e não deixe ninguém tocar nela. Se alguém tocar, quebra o encanto. Parece macumba, né? Não, parece não, é. Deixa eu corrigir, parece não, é. Ora, meu Deus do céu. Irmão Zé Maria, o pessoal fica um ano escrevendo. Um ano tem que acontecer coisas boas. Não pode a vida inteira só acontecer coisas ruins. Olha como as pessoas são enganadas, né?
Aí aquilo de bom que vai acontecer, e que aconteceria com caneta ou sem caneta, na hora que acontece a pessoa diz, puxa, está funcionando a caneta, ô canetinha abençoada. Pastor, depois deram um chifre, Deus que me livre. Esse negócio de chifre. Eu digo, como é que é esse negócio do chifre? Dava um chifre para cada um, desse tamanho o chifre, com azeite. Aí mandava chegar em casa, ou enterrar, encravar dentro da parede, fazer um buraco na parede e deixar lá dentro, ou no chão. Digo, aí espere que Deus vai fazer milagre na tua vida. E cada um saía com chifre. Entendeu? Você já imaginou isso? Tudo isso, irmão, está aí estabelecido dentro da igreja. Se não fora o Cristo ressuscitado, os homens e as mulheres desse mundo já teriam destruído a igreja, já teriam acabado com a igreja. Observe como é que os homens conseguiram fazer com que as pessoas coloquem as denominações no lugar do Cristo vivo. Observe como é que os homens conseguiram fazer que as pessoas se tornem fanáticas por uma denominação a ponto de renegarem a palavra do Deus Todo-Poderoso. Isso está aí estabelecido. Veja como é que a igreja se tornou uma instituição morta, cheia de pompa, possuindo prata e ouro, mas não possuindo nenhuma autoridade espiritual. É morta, muita pompa, muito ouro, muita prata, templos magníficos, templos grandiosos, mármore, tudo que você possa imaginar na vida, mas sem nenhuma autoridade espiritual. Veja como a igreja se tornou uma instituição política. Quinta-feira à tarde, eu atendi pessoas que estavam aqui pela primeira vez. Um grupo de senhoras que vieram da Assembleia de Deus. E elas, pastor, nós precisamos conversar contigo. Eu digo, pois não. Levei-as ao gabinete. Elas disseram, pastor, eu vim aqui te fazer uma pergunta. É certo uma igreja fazer um plano político? Como assim? Não, porque a Assembleia agora estabeleceu um plano político. Cada igreja, Assembleia de Deus, tem que levantar alguém para ser candidato a vereador ou a deputado. E aquela igreja tem que eleger aquela pessoa. Eu digo, isso é errado. A igreja não foi estabelecida, o Senhor não instituiu a igreja para fazer política. A igreja não foi instituída para prover entretenimento. A igreja não foi instituída para essas coisas. A igreja foi instituída para ela curar a doença mais grave do homem, que é a doença da alma, meu irmão. Essa é a função da igreja. E eu disse, olha, isso é uma tragédia, isso é uma desgraça. Hoje o que você mais vê são pastores candidatos a alguma coisa, né? Jesus dizia, eu mostrei ainda há pouco aqui, estava lá Mateus na coletoria, larga tudo isso aí e me segue. Mateus largava e ia. Estava lá Pedro, larga esse negócio de pesca, vem, eu vou fazer de você um pescador de alma. Pedrinho na mesma hora largou e vamos. Chegou lá na frente, outros dois irmãos com os pais, lavando a rede, o barco, larga teu pai, larga a pesca, larga barco e me segue. Hoje é o contrário. Vem os homens e diz, larga de ser pescador de almas e vem ser caçador de votos. Deixa de cuidar das coisas do reino e vem cuidar das coisas dos homens. Tudo o contrário, irmãos. Tudo o inverso da Bíblia. Então, eu volto a repetir, se não fora o Cristo ressuscitado, olha, os homens já teriam destruído a igreja há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Não existiria mais a igreja. Não haveria mais a igreja. A igreja ainda persiste ao longo dos séculos, porque Jesus Cristo, irmãos, Ele tem usado homens e mulheres, coxos de nascença, desesperados, incapazes,
pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, pessoas que estavam atoladas até o último fio de cabelo na iniquidade, e esse Cristo ressuscitado os tem levantado com autoridade e poder. E você faz parte desse povo, nós fazemos parte desse povo, e só por isso a igreja prossegue até o dia da sua vinda. Se não for Jesus levantar homens e mulheres destemidos, fiéis, leais à palavra, olha, a igreja não existiria mais, já teria sucumbido. E eu quero terminar em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Você sabe que Paulo escreveu essa epístola, foi a última que ele escreveu, de dentro de uma prisão. Ele estava preso em Roma, e dali ele foi decapitado e morto. Mas a preocupação do apóstolo era que Timóteo levasse adiante o evangelho, era que Timóteo não esmorecesse, era que Timóteo desse continuidade ao trabalho que Paulo havia iniciado. E ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha, meus irmãos, o evangelho da graça de Deus tem que ser transmitido a homens fiéis e idôneos, pessoas que sejam fiéis à verdade, pessoas que tenham uma idoneidade, porque se você transmite o evangelho para pessoas que não são fiéis, que não são idôneas, é uma tragédia. A pessoa ouve a verdade, ela confere a verdade e continua na mentira, ouve a verdade e continua na idolatria perversa, ouve a verdade, continua indo para os templos católicos, ouve a verdade, continua agarrado à lei, ouve a verdade e continua crendo que a salvação se perde, continua crendo que o diabo está solto, continua crendo que é possível um filho de Deus ir para o inferno. Por isso que Paulo diz: Timóteo, olha, o que você ouviu da minha parte, o que eu transmiti para você, esse evangelho da graça de Deus, isso mesmo que você ouviu, transmita a homens, pessoas, não é homem no gênero masculino e feminino, não, transmita a pessoas fiéis e também idôneas, para que elas possam instruir a outros. Amém? Eu pergunto: você tem sido fiel e idôneo? Quantos que já estiveram aqui? Quantos que já sentaram nesses bancos que você está sentado hoje e que não foram fiéis e que não foram idôneos? Ouviram, aprenderam, disseram: oh, que maravilha, oh, é a última verdade, oh, estou apaixonado pela graça, e lá na frente se foram. Lá na frente se foram. Gente que hoje está na testemunha de Jeová, gente que voltou para as profundezas do inferno, gente que voltou para as trevas, gente que não eram dos nossos, e graças a Deus que a Bíblia explica isso. A Bíblia diz: eles se foram porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram. Que isso? Será que é um espírito? Mas eles se foram para ficar provado que nenhum deles é dos nossos. Amém? Olha, Deus, Ele exige fidelidade absoluta à palavra. Deus não aceita mistura. Ou você é da graça, ou você é da desgraça. Ou você é da verdade, ou você é da mentira.
Ou você é da luz ou você é das trevas. Ou você é da graça ou você é da lei. Não pode ficar em cima do muro. Não pode misturar as coisas. Você tem que tomar uma decisão. É da graça ou é do diabo? É de Deus ou é do diabo? É da verdade ou é da mentira? E aqueles que são da verdade, aqueles que são fiéis, aqueles que são idôneos, aqueles que estão dispostos a, se necessário for, perder a própria vida por amor a esta verdade, fique de pé, em nome de Jesus. Se você está disposto a isso, se não está, não fique de pé. Se está disposto a renunciar a tudo que é contrário a Deus, a nunca mais colocar os teus pés em templos de idolatria, a nunca mais ouvir mensagens que chamam a palavra de Deus de mentirosa, fique de pé agora. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça.